Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Um vídeo, digamos assim, bem atrasado. Seguinte, meu pessoal, acredito eu que um dos meus vídeos que foi melhor até para divulgação do meu canal foram os vídeos sobre a Dragão Brasil. Foi basicamente por conta dos meus vídeos sobre a Dragão Brasil, que a Karen Soarelli se inscreveu aqui no meu canal, que o próprio Twitter e Instagram da Jambô divulgou o meu canal. Então, eu acredito que eu tenho que voltar a fazer esse tipo de trabalho aqui. Só que tem um problema que, pra mim, os vídeos da Dragão Brasil são muito trabalhosos e acabam fazendo vídeos muito grandes, vídeos enormes. Então eu dei uma repensada no meu estilo de fazer esses vídeos de análise e então resolvi dar uma reformulada nele. A partir de agora eu vou fazer vídeos até bem mais enxutos sobre as análises da Dragão Brasil, até para não ficar um vídeo de 20 minutos. Talvez o meu último vídeo que vá ser tão comprido assim, falando sobre a Dragão Brasil, vai ser esse aqui. Porque eu tô há 2 edições sem falar da Dragão Brasil. Então, dessa vez, eu vou pegar e fazer um vídeo compilado, até tentando ser mais rápido para falar sobre as 2 edições da Dragão Brasil, que eu não falei, a edição 159 e 160. A edição 159 de setembro e a edição 160 de outubro. E aí eu vou fazer um outro vídeo da edição 161 agora de novembro. Lembrando que as edições são sempre lançadas na última quarta-feira do mês. O pessoal que faz as contribuições de valores maiores recebem a revista com um dia de antecedência. Lembrando também que a Jambô Editora está lançando pela primeira vez em 10 anos uma edição física da Dragão Brasil. Isso mesmo, depois de 10 anos fora de uma versão em papel toda bonitona, a Dragão Brasil vai ser lançada em um almanaque super especial em versão física. Para você adquirir essa versão muito especial, é muito simples. É só ir para o site do Apoia-se da Dragão Brasil e fazer uma contribuição turbinada de R$ 69. Assim, você vai ter direito a resgatar um cupom em março de 2021 e receber na sua casa a edição especial do Almanaque da Dragão Brasil. Essa edição vai ter um compilado de matérias, as mais especiais da primeira Dragão Brasil lançada digitalmente até a edição 150. Além de matérias novas escritas especialmente para a edição especial. Para saber mais detalhes é só você acessar o site da Jambô e também as outras redes sociais da empresa. Eu já garanti a minha contribuição turbinada, então eu vou receber o Almanaque da Dragão Brasil e, é claro, vai ter a análise dela aqui no canal. E provavelmente vai ser um vídeo bem longo. Dragão Brasil número 159, matéria de capa Mulan. Que eu ouvi uma chinesa nativa dizendo que a pronúncia correta é Mulan. Mas como nós somos ocidentais, é Mulan, beleza? Não xingue a gente. A primeira matéria que eu vou destacar aqui é a matéria do Caçaro, a Dicas de Mestre, cujo título é Menos é Mais. Uma matéria que basicamente fala sobre como criar histórico de personagem. Digamos que o Caçaro ele dá a dica de que às vezes você não precisa escrever um livro de 700 páginas para explicar a história do seu personagem. Muitas vezes só uma explicação de 5 linhas já é mais do que suficiente para você poder interpretar ele. Nada proíbe você de pegar e criar um histórico super complexo, mas em teoria o histórico do personagem é aquilo que está sendo criado na mesa. A minha personagem na Jornada Heróica tem um histórico relativamente complexo. Mas nem por causa disso eu fico toda hora falando sobre essa porcaria. Eu quero mais falar sobre esse histórico dela em campanha. Então vocês vão saber mais sobre a Miriam conforme vocês forem assistindo as lives da Jornada Heróica. Próxima matéria que eu vou destacar é a própria matéria de capa da edição. A matéria sobre Mulan. Em parte ela é uma adaptação sobre o desenho antigo da Disney e também uma adaptação do live action, meio que as 2 histórias são bem parecidas até. A grande diferença é que os desenhos da Disney costumam ser mais musicais. E também tem o Mushu. O Mushu é, de longe, a melhor coisa do desenho inteiro, junto com a Mulan, tá? Eu não vou desmerecer a Mulan, não, por causa do Mushu. Mas o Mushu é maravilhoso.
legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Novamente aqui temos uma ideia muito boa para uma campanha de nível 0. É uma ideia de histórico de personagem que ao mesmo tempo é uma ideia para campanha de nível 0, para você meio que fazer, sei lá, a sessão 0, saca? Ao invés de todo mundo ficar ali literalmente escrevendo a ficha, dá pra ter interpretação, dá pra ter história, e junto com isso você vai criando a ficha. Eu vou tentar implementar isso ainda algum dia, não sei se isso vai acabar aparecendo em algum vídeo e tal, mas eu vou pensar seriamente em fazer isso. Também temos a versão do caminho da Mulan. O caminho proposto da matéria de Mulan é o desafiador. É mais ou menos uma pessoa que desafia o próprio destino, como é mostrado no próprio filme da Mulan. Achei muito bacana, ela não é muito apelona, saca? Ela tem mais a ver com o histórico de personagem. É um caminho muito mais para quem curte interpretação. Então o combeiro não vai curtir muito essa adaptação, não. Ao contrário do que acontece com o Fantasma na adaptação de Ghost of Tsushima. Mas mesmo assim, muito interessante. E a ficha da Mulan é bem apelonazinha, viu? Temos a matéria Toolbox do Leonel Caldela falando mais ou menos sobre como criar uma campanha, meio que a ideia inicial e tudo mais. O Leonel tenta explicar isso sem afetar muito a ideia do que ele está planejando para o fim dos tempos. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa matéria aqui, então guarda aí no seu coraçãozinho que mais pra frente eu vou falar disso. A Caverna do Saber dessa edição não foi escrita pelo Guilherme Deisvalde, e sim pelo Felipe Della Corte, explicando todo o conceito por trás dos golpes pessoais. É uma matéria bem interessante, bem legal, dá muitas ideias e desmistifica algumas coisinhas. O Gabinete do Saladino falou sobre mansões mal assombradas da realidade. Não é, tem fantasma lá, mas tem muitos relatos de aparições e esse tipo de coisa. Se é real ou não, não sei, mas dá muita ideia para outras coisinhas que você pode utilizar em jogo. Na matéria especial de Tormenta 20 é sobre a linha do tempo de Arton. E, de novo, outra matéria que eu vou ter que fazer um vídeo só sobre ela. Até porque tem muita polêmica por trás de algumas decisões, alguns retcons que fizeram, que o pessoal ficou revoltado, e que eu simplesmente não vejo motivo algum o pessoal ficar revoltado com isso, mas que teve pessoal que ficou revoltado e que nessa matéria, além do pessoal não explicar, eles botaram mais lenha na fogueira. É maravilhoso. O Encontros Aleatórios desse mês foi o Jogando com a Vida. E, pra ser bem sincero com vocês, gente, essa matéria é um daqueles exemplos de matéria que é muito denso e difícil do pessoal conseguir digerir, de você conseguir ter paciência para ler. Eu mesmo não tive muita paciência para ler, porque é um texto bem pesado. No Pequenas Aventuras dessa edição, nós tivemos a aventura intitulada A Masmorra, que é uma aventura mais pro estilo Tormenta 20 e Tormenta RPG. O chefe de fase dessa edição foi o Dylan, um pistoleiro de Smokestone. E no Tesouro Ancestral, nós tivemos as bioarmaduras. Uma pequena curiosidade aqui, o Caçaro nunca ouviu falar de Guyver. Guyver, inclusive, eu conheci sem querer numa madrugada que eu assisti um filme aleatório da Band quando era moleque. E eu por muitos anos não soube que aquilo lá era o Guyver, porque eu peguei o filme meio que no final. É muito maneiro, vale a pena até correr atrás pra assistir. Só fica ligado que é um anime antigo, tá bom, e tem alguns probleminhas. Como eu disse, é pra esse vídeo ser bem mais enxuto, mas mesmo assim, como são 2 revistas, vai ser o tamanho dos pirulas de sempre, né? Agora falando da Dragão Brasil, número 160, com capa de Fall Guys. Às vezes eu me pergunto o que os conselheiros usam, velho, pra ter essas ideias de aprovar essas matérias. Mas enfim. O Dicas de Mestre dessa edição falou sobre uniões, ou seja, agrupamentos, grupos cujos quais os seus personagens podem integrar. E é a parte 1. Curiosamente, você vai notar que a jornada heróica tem algumas dicas que estão inclusas nessa matéria. Se isso foi proposital, ou se o pessoal teve essas dicas, ou se eles depois sugeriram isso para botar na Dragão Brasil,
Eu não sei, mas casou direitinho. Então é uma matéria bem interessante e eu já usava um pouco essa ideia antigamente. Um dia eu falo da guilda que eu criei, a Irmandade do Punho de Ferro. Temos então daí a adaptação de Fall Guys, que é basicamente uma ideia para criar minigames no seu jogo. É mais voltado para 3D&T, mas é fácil de se adaptar isso para Tormenta RPG ou mesmo Tormenta 20. A Talbox, seguindo de novo a tradição de uma matéria se conectando com outra, talvez às vezes sem querer, em que temos uma matéria que fala sobre base de operação, meio que uma casa, um local em que os aventureiros sempre possam voltar para se recuperar, para fazer outras coisas, ter um clubinho, a base secreta, tá ligado? Eu achei interessante e tá casando com a parte das guildas anterior. Gazeta do Reinado muito interessante nessa edição, porque tá falando sobre eventos que não necessariamente têm a ver com os acontecimentos atuais da cronologia do cenário. Nas últimas Gazetas do Reinado tá sempre falando sobre a ascensão de Deus tal, queda de Deus tal, o evento cósmico tal que rolou no universo arcaniano. Dessa vez a coisa tá se focando mais no local, menos nos eventos grandiosos. Ou seja, tá dando ideia pra aventura de novo. Caverna do Saber deste mês, falando sobre ter aliados mortos-vivos. Se você lembra das regras do Tormenta 20 sobre aliados, você vai ver ali algumas regras para ter aliados diferentões. A matéria é sobre Tormenta 20, é sobre Isekais, utilizando o mundo de Tormenta. Para quem não sabe, Isekai é um estilo de anime em que um grupo ou uma pessoa só do mundo moderno acaba caindo em um mundo medieval fantástico. Esse conceito de anime é bem velho, para dizer bem a verdade. De cabeça aqui dá para lembrar de Digimon, dá para lembrar de The Vision of Scaflowne, Guerreiras Mágicas de Rei Art, El Hazard, mas que recebeu uma terminologia, um nome, por assim dizer, de classificação mais recentemente, com a introdução de outros animes mais recentes, como Sword Art Online, Tensei Shitara Slime Data Ken, Overlord, The Rising of Shield Hero, ReZero e por aí vai. Que não falta atualmente é anime Isekai. Assim como tem muito jogo Isekai. Dot Hack é um exemplo clássico disso e que eu parei de jogar e eu tenho que voltar a jogar. Encontros aleatórios dessa edição falando sobre jogos em cena. Como você criar as cenas dentro de um jogo de Tormenta 20. É bem fácil, mas caso você tenha alguma dificuldade, é só você ler essa matéria que você vai saber como definir bem bonitinho. Pequenas Aventuras é intitulado este mês de Fugire Urban. Uma aventura mais pro lado do suspense, mais pro lado do sobrenatural, como por exemplo Call of Cthulhu. Eu falei Cthulhu, enfim. Temos nessa edição o primeiro dos vários gloriosos diários de Arius Gorgonius Dubitatus. Basicamente, os resuminhos das live streams de Tormenta de fim dos tempos. Se tu não tem a menor paciência para assistir stream de RPG como eu, essas matérias são perfeitas. Chefe de fase deste mês são 3 dos 7 de The Boys, com o Capitão Pátria, a Tempesta, Lazarenta e a Luz Estrela, para Mutantes e Malfeitores e 3DT. E por fim, nós temos o Tesouro Ancestral, falando sobre usos mais conscientes da magia desejo. E basicamente é isso. As minhas reviews da Dragão Brasil vão ser bem mais enxutas, bem mais rápidas, para que sejam vídeos mais dinâmicos e que eu possa me focar nas matérias que eu achei mais bacanas e não ficar me enrolando muito com as outras coisas. Então, se vocês notaram, não falei das notícias do Bardo, não falei das tirinhas que eu adoro de paixão, mas que ocupa muito tempo também. Não falei dos pergaminhos dos leitores, não falei das reviews. Eu não vou falar daquilo assim que faz muito volume. Eu vou mais direto aos assuntos, falo rápido pela grande maioria das matérias mais próprias da revista, né, que tem a ver inicialmente com RPG, e vou falar mais detalhes das matérias que eu mais gostei, ou que eu acho que tem mais coisa para se falar. Espero que vocês tenham gostado dessa review dupla, e bem mais doida e bem mais rápida, e nos vemos então no próximo vídeo de review. Tchau, tchau!